Bem-vindos ao podcast Alavancados, o podcast que fala dos bastidores do mercado financeiro. Eu sou o Dan Cohen e hoje comigo, Mônica Margarida, a águia caçadora de devedores inadimplentes. Então, se você está devendo alguma coisa, é hora de você sair, porque ela já está de olho em você. Mas antes da gente ter a nossa conversa, a gente vai rodar a vinheta. Por isso, follow the money e fica com a gente. Mônica, seja super bem-vinda. Obrigada, Dan. E aqui só falando um pouquinho do teu background, né? Você fundou o escritório que eu chamo de reabilitação. Reabilitação de devedores inadimplentes, né? É uma escola, né? É uma escola, né? Uma escola... É uma escola para eles aprenderem a se portar. O que você acha? Em 2015. 2015. E desde então... Você já recuperou... E aí você presta serviço para terceiros, né? Sim. E aí você já recuperou alguns bilhões de reais em créditos inadimplentes. Em 10 anos foi bastante. Alguns bilhões. E hoje tem mais ou menos 800 milhões de créditos que você está recuperando. Atualmente, sim. Isso. E para quem não sabe, a Mônica é mega conhecida entre as fintechs de crédito. Por que será, né? Porque eu não desisto, Dan. Entendeu? Esse é aquele. Então, ele está devendo, as pessoas desistem, falam, não vou recuperar. Eu falo, eu não desisto nunca. É. Mas, de qualquer maneira, Crédito Clean é um ótimo cliente, né? Então... E aí que eu ia te perguntar, a primeira pergunta que eu ia te fazer é a seguinte, você recupera hoje só crédito de fintech ou você trabalha com banco, com indústria? Me conta um pouquinho o que vocês estão fazendo no escritório. Então, a gente foi parar no mercado das fintechs num momento ótimo, porque inicialmente era só recuperação em indústrias, comércio, imobiliário, então era um outro segmento. Quando acho que foi em 2018, um cliente nos procurou e falou, por favor, vem recuperar numa fintech. Eu falei, você tem certeza? Ele falou, tenta. E foi a sorte, foi ali que eu comecei. Realmente, o perfil do nosso escritório é aquele de perseguir e não desistir. Então, para a gente não importa o tamanho do crédito, a gente vai até o fim. Entendi. E antes da pandemia. Porque, então, quando veio a pandemia, a gente já estava nesse setor. E aí houve a explosão da inadimplência. E aí é aquilo de estar no lugar certo, na hora certa. Mas, assim, aquele foi o lugar certo, na hora certa. Mas, por exemplo, hoje... A gente tem recorde de recuperação judicial. O Brasil está... Até o Max esteve aqui, o Douglas Doeck, a gente falou muito disso, né? De que o mercado de crédito está terrível, né? Então, mas o mercado está bom hoje também para você? Para mim, continua a mesma coisa. Eu não me incomodo com a recuperação judicial. Não, mas assim, tem mais cliente? Você sentiu muito nos últimos mais, anos muito mais cliente? Muito mais. Né? É verdade. Naquela hora que teve o crescimento dos fundos, né, do FDIC, de repente... houve a derrocada, começou a inadimplência e o pessoal começou a procurar. Então, acho que já chegou no auge. Já chegou no auge? Já. Ah, que bom, hein? Já, pode se animar, que agora tudo vai melhorar. Não, e está muito mais difícil aprovar crédito hoje. Não, e mudou, né? Agora eles foram... É outro segmento, faz muito do consignado, ninguém mais oferece dessa forma. São pouquíssimos. Ah, é? E casos específicos mais. Tá. Porque eles já sentiram aonde estava o problema, eles começaram a solucionar. E recuperação de crédito piorou nos últimos anos, você acha? Não. Porque assim, o que eu sinto é que o pessoal está mais machucado do que estava antes. Então assim, o que eu penso, tá? Aí me corrige. Eu vejo muita empresa que o cara já deu tudo que podia dar. Deu todos os imóveis que tinha, deu todos os recebíveis e não sobra nada para o cara dar garantia. Então esse cara já está muito machucado. Você sente que tem menos coisa para recuperar ou você acha que isso não afeta? Na verdade, ele está muito machucado na hora dele pedir um crédito. Aí esse vem um outro tipo. Ele vem, faz um acordo nas dívidas que ele se encontra, né, para sair do Serasa, SPC, para pedir um novo crédito. Então, este é um movimento que eles fazem. Mas no tipo de crédito que a gente cobra, a maioria deles, por ter aval, né? Todo mundo fala, ai, que péssimo aval, é um crédito que não vale. Eu acho maravilhoso, porque a empresa entrar em RJ, ele fala assim, você não vai mais cobrar de mim, porque agora a empresa está em RJ, eu estou livre. Eu falo, não, agora você vai na pessoa física.
E assim, como você continua uma execução ou a cobrança frente à pessoa física, ela não está livre de você nunca. Entendi. Entende? Então ele pode entrar em RJ, só que você fala assim, você não vai se reconstruir nunca mais na sua vida? Então você é o pesadelo do empresário. Não, eu sou um sonho. Eu sou um sonho, Dan. Porque se ele quiser resolver o problema Fred dele, Krueger. eu tô aqui. Entendi. Eu não acordo todo dia e falo, quem que eu vou perseguir hoje? Quem é o do dia? Não. Eu acordo para dar a oportunidade dele resolver a dívida dele. É isso que eu falei, a clínica de reabilitação de devedores inadimplentes. Muda até o isso. nome. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, que até uma vez já tinha te perguntado. Todo mundo tem um parente, um amigo, um conhecido que precisa de uma blindagem patrimonial. Né? E tem um monte de advogado na internet vendendo blindagem patrimonial. Certo. E aí, o que eu faço? Eu não, né? O que os outros fazem? Faz o seguinte, use uma das técnicas, mas não caia na minha mão. Você tá livre. O Lazar Ralfon, que inclusive vai participar do podcast, fala que a melhor blindagem patrimonial é ganhar dinheiro. Não é? Você acha que não funciona? Eu vou te dar alguns exemplos, aí você fala se funciona ou não funciona, tá? Vamos lá. Holding patrimonial. Então, todo mundo fala da holding patrimonial. Olha, eu vou te falar uma coisa. Não vou ficar te descrevendo o que funciona ou não. O que eu quero te dizer é que eu consigo entrar nelas. Né? Eu consigo ter um acesso e acabar com essa blindagem. Mesmo se for várias holdings? Várias. Uma em cima da outra? Você pode fazer o que você quiser. Tá. Doação por usufruto. Também não... O juiz pode reverter? Ele pode colocar isso como um fraude ao credor, alguma coisa desse tipo? Depende em qual momento aconteceu. Tá. Né? Isso vai depender do momento do processo. Então, entendi. Então, e aí também é uma ação própria que você entra no paralelo. Você tem dois tipos de fraude. Tá. Você tem uma fraude que seria a credores, quando já existe a dívida, e uma fraude execução, quando isso acontece no curso da execução. Tá. Porque todos os meus casos, eu não fico só no extra. Eu dou um período de extra para eles fazerem um acordo amigável. Não conseguindo, entro com um processo judicial. E aí a malvada não sou eu, é o juiz. Entendeu? Entendi. Vou te dar um outro exemplo, o que o Douglas falou, porque tem muita gente que tem... Aí você tem a questão das offshores, né? E tem gente que tem patrimônio fora do país. O Douglas, quando veio aqui, ele falou que ele teve um cliente dele, que ele tinha, acho que, um imóvel em Portugal. Os caras conseguiram bloquear esse imóvel. Então, assim, essa segurança, né, que a gente imaginou que existia... Mais. Não tem mais? Houve a globalização, né? Hoje as informações estão para quem quiser. Talvez em países que não tenham acordo, tipo Somália, um negócio assim, bem tranquilinho. E pode ser. Se você for para Dubai, né? Ou para os Emirados Árabes, eu não vou atrás de você. Então aí, hashtag fica a dica. Bora Dubai. Bora Dubai. Então assim, não tem... Assim, a maioria desses caras estão vendendo holding patrimonial, o cara quer, no final, ganhar dinheiro e não é a prova de bala, né? Dan, não existe nada à prova de bala. Não existe o crime perfeito. Tá. Né? Tem sempre... Você só tem que ver se vale a pena para a pessoa ir atrás de você ou não. Isso pode acontecer. Então... Né? Aí vai depender. Se você vier para mim, vai sempre valer. Entendi. Então também não divulgue muito a sua vida no Instagram, né? Por quê? Porque aí você vai ver lá, o cara tá devendo dinheiro, aí você vê que ele tá na praia, tá no jet ski, tá no iate. Com certeza, esse aí é o meu caminho. Tipo, esse é um caminho lindo. Tá. Né? Eu faço muito esse percurso. O grande problema é que não tem só ele. Ele tem filho, ele tem esposa, ele tem um tio, ele tem um pai. Né? Como que você vai controlar a rede social de todos? Não, e é louco que eu vejo assim, tem muito fraudador que é meio que egocêntrico, ele gosta de aparecer. Mas muitos, eu né? tenho tipo, vários faz casos. parte do ego do cara. Não, né? ainda escreve, juro. Escreve assim, Escreve o quê? Jesus, muito obrigada por como é bom trabalhar, né? Ser um homem Jesus honesto. E banco tal. Jesus, como é bom ser honesto, que olha as nossas conquistas e põe carro com laço. Então, eu vejo que o empresário no Brasil, ele distingue muito a PJ da PF. Então, na PJ, ele pode, né, ser devoto de Satã, e na PF ele é devoto de Jesus, né? Ele vê uma divisão clara, né? Assim, são pessoas diferentes. Então, mas hoje... Esse tipo de empréstimo com aval, não existe essa distinção de PJ e PF. É verdade.
né? Você vai se desburocratiza. Sim. Porque em outro momento você teria que entrar com uma desconsideração da personalidade jurídica para atingi-lo. Tá. Nesse tipo de aval, eu já estou direto nele. Tá, entendi. Não tenho nem trabalho. Entendi. Então, menos uma estratégia aí para ser adotada. Adoro minhas plaquinhas. Então, agora a gente vai falar... Peraí. Esse problema de fazer Animais fantásticos aonde habitam. Adorei. Então, qual a ideia aqui, né? Todo mundo que a gente conversa aqui identifica personagens na sua área de trabalho. Então, o Max, todo mundo identificou, né? Assim, personagens mesmo da sua área de trabalho. Aí eu pensei assim, pô, eu imagino que deve ter vários tipos de devedores, né? Então vamos transformar esses caras em personagens? Vamos. Então, assim, você consegue pensar em alguns personagens? Penso. Vamos lá. Olha, por exemplo, aquele que desaparece, né? Ele veste a capa da invisibilidade. É o Harry Potter. Mas, como dizer, você entra em contato com ele? Não, entrar em contato não é nada. Isso acontece muito. Primeiro que ele sabe que ele está inadimplente. E ele não quer ser encontrado. E ele acredita que o fato dele não ser encontrado, ele não vai ter que pagar nunca. Então, aí você entra com o processo. Tá. Você tem a dificuldade em citá-lo, porque ele também se recusa. Então, você vai por um grande período perseguindo essa pessoa. E ele vai se esquivando. Realmente, você pode telefonar, você vai para as empresas, você bate na porta, você manda oficial de justiça. Mas então, você manda oficial de justiça. Certo. Se ele não receber, não tem um número limite de... Tem. Em determinado momento, você entra com uma citação por edital. Tá. Né? Essa é a última instância. Tá. Mas que também não garante, porque o processo, na maioria das vezes, ele é um instrumento, né? Ele é uma ferramenta, eu não vou falar de tortura, mas para chamá-lo para um acordo. É por ali que eu vou cercando. Quando eu não encontro, como que eu faço? Eu vou atrás dos bens. Ele já escondeu tudo. Uma pessoa dessa, que você já está por edital... tem que ser um trabalho completamente minucioso. Então, exatamente nas redes sociais, é no detalhe. Você pega o devedor nos detalhes. E esse cara, ele já tirou todo o patrimônio. Nessa altura, ele está ganhando tempo. Então, ele está ganhando tempo. O Harry Potter está ganhando tempo. Mas daí você manda na casa dele um oficial de justiça para pegar o que tiver dentro. Pô, né? manda numa festa, um restaurante que ele frequenta, Mas pode? você acha que não? Pode? O cara tá no fazano, chega o oficial de justiça. Eu já cheguei para... É que ele chegou antes no escritório. Eu ia mandar citá-lo no lugar onde ele fazia implante capilar. Porque ele pegou o dinheiro e foi colocar cabelo, entendeu? Eu falei, nós vamos lá atrás dele. Eu vou citá-lo lá. Eu já sei que ele está lá, esse horário é a consulta dele. Eu me lembro que eu participei de uma RJ que o empresário, ele com o dinheiro do crédito, uma parte do dinheiro que ele pegou, ele comprou um helicóptero. E a minha tese que era para ele já fugir, né? Mas ele não é muito longe, né? Brasil, né? O máximo ia para outro estado. Pode falar um devedor tipo que eu conheço? Fala. Negacionista. Esse é o que eu mais odeio. O cara assina CCB. E fala que não foi ele. Ele assina no CCB, ele paga as 2 primeiras PMTs, aí ele não paga mais e fala que não foi ele que assinou. Você vê muito negacionista? Muito, mas é pior que este. Porque se pagou as 2 primeiras, ninguém vai não assinar e pagar. Então ele é pior que ele é pior porque ele não paga nem a primeira. Tem não paga nem a primeira e fala que não foi ele. Aí você vai atrás do IP, você vê qual o computador que foi feita a assinatura eletrônica. E o juiz aceita o IP como Sim, como prova. Ele aceita como prova? Sobe para o tribunal, tem que fazer toda essa análise. A hora que o devedor fala que não foi ele que assinou, você tem que ir atrás para provar que sim. Sim. Né? E isso é fácil. E hoje em dia, até com essas assinaturas eletrônicas, também já criaram muito mais segurança nesse sentido. Entendi. Estou falando de casos antigos, onde não era tão seguro. Hoje já está bem tranquilo. Entendi. Todo mundo já toma outras providências. Entendi. Tem o cara que meio que se faz de coitadinho, assim? Tem o sofredor? Todos. Isso é todos, né? Você sabe que você liga, eu falo assim, a história é sempre a mesma. Eu quebrei na época da pandemia, que a gente já fala, a pandemia já faz 5. Eu hoje trabalho com carteira assinada, ganho um salário mínimo.
ou eu sou motorista de Uber. Essas são as 3. E também tem, né? A família doente, mata a família muito fácil. Esse daí é o matador. Exato. Só que antes dele chegar com toda essa história, a minha equipe do Extra já tem todo o perfil dele. Então já sabe onde ele está passeando, já sabe o que ele está fazendo. Entendi. Exatamente para não se sensibilizar com a história. Entendi. Né? Então a gente falou do Harry Potter. Harry Potter. Negacionista. Um assassino de família, né? Que, tipo, não só isso, né? Todo mundo fica doente de repente, né? Assim, isso. Tem umas histórias assim, eu já vi. Tem um que ele... Como é que eu posso falar? Acho que ele é o pagador de promessas aprendiz, né? Ele vem assim num acordo, faz a promessa, paga a primeira, mas ele não aprendeu a pagar tudo. Ele para na primeira. O bem intencionado. Muito. Daí ele volta. E volta umas 10 vezes. Esse cara... Então, é um outro cara que tá tentando ganhar tempo, né? Porque o que ele faz? Ele paga uma parcela para tentar... Não sei se separa alguma coisa no processo por ele ter pago uma parcela. Então, até voltar a ter um prazo. Não, é muito rápido. Então não é vantagem. Inadimpliu, já voltei. Né? E eu não tiro nenhuma garantia do processo. Porque eles vêm para o acordo achando que você vai liberar meu carro, você vai liberar minha casa, você vai tirar a penhora do meu imóvel. Eu falo, não. Se for pagamento à vista, claro. Mas se for um parcelado, claro que não, né? Eu não demorei tudo isso para conseguir uma garantia, agora eu libero para você. Então, mas o cara só tem eu retornar ao sangue processo. frio para negociar nesse nível, assim? Está devendo dinheiro, você está em cima dele e ele ainda tenta negociar para tirar uma garantia, para liberar a garantia. Porque tem os profissionais. Né? Então esse eu acho que é o pior como? tipo do Brasil. Esse é aquele que vai para todas. É o fraudador profissional. Que assim, esse cara, ele monta uma empresa do nada. Assim, minha experiência com o Finpass. Tá. Né? Cara, parece que ele montou uma empresa para fazer fraude. Ele conhece como os bancos pensam. E ele, de alguma maneira misteriosa, consegue pegar dinheiro com todo mundo e dar calote em todo mundo. E é tudo no mesmo tempo. Isso. Né? Exatamente. Isso. Ele faz aquele balancete maravilhoso, aquela coisa... Não, o cara fica extrato de banco. Sim. Tipo, uns negócios assim... Não, eu já cansei de receber comprovante de pagamento falso. O cara assina um acordo, vem... E me manda o comprovante, paguei a parcela. Você fala, mas não entrou na conta? Mas tá aqui, é falso, sério. Então tem de tudo. Mas e esse aí dá para fazer alguma coisa? Dá. Porque o cara é uma fraude. Ele é uma fraude, mas ele tem que ter vida. Né? E a partir do momento que ele está dentro de um processo, você tem como restringi-lo em coisas do dia a dia, na vida dele mesmo. Tá. Tem um caso que ficou até emblemático no escritório. Ele veio, só que esse não queria um acordo. Esse queria... Tem o humorista, né? Aquele que chega e fala... quando o crédito estiver valendo R$1.000, pegou milhões. Quando for para pagar R$1.000, você me chama. Aí você pega o coração fica peludo, entendeu? Aí você pega um pouco e fala, não, esse eu faço questão de ir pessoalmente. Esse cara tem sangue frio demais. Né? E aí você começa a cercar, e houve um caso desse, onde foi feito um cerco, e em algumas fotos de rede social, porque é claro que ele está se vangloriando em algum ponto, em algumas fotos de rede social, ele no jet ski para lá, jet ski para cá, e numa dessas fotos, eu, peguei em 3 momentos, mandei no processo, falei, excelência, por favor, eu preciso que oficie a capitania dos portos, eu quero este jet ski, eu quero saber se ele tem carta náutica, e eu mostrei o print da conversa dele, né? Ele falando, quando eu tiver R$1.000, porque o judiciário não faz nada. Eu falei, agora eu quero o bloqueio de todos os cartões de crédito dele, tanto físico quanto eletrônico, a CNH. Então, eu acabei com a vida dele. Você conseguiu fazer tudo isso? Tudo. O cara não podia fazer mais nada? Nada. Ele não se mexia mais. Então... E aí, nessa hora, o cara... ele vem. Pede arrego, né? Mas você precisa chegar nesse nível. Em alguns perdeu momentos, CNH, quando é muito cara de pau... Sim. Perdeu tudo. Sim. Mas é muito cara de pau. E é fácil conseguir? Não é fácil. Tudo. Tem que provar na justiça. Tem que provar. Cara... Tudo é através de... Você tem que ter provas robustas. Tá. Né? Não adianta falar, agora ele deve para mim, eu quero a CNH dele. Eu falo, não, você não pode tirar esse direito
da pessoa, né? De ir e vir. Mesma coisa, eu quero entrar na empresa, pegar tudo. Também não, ele tem que garantir a subsistência. Sim. Tanto dele quanto da empresa. Tá. Por isso que não é algo tão fácil. Mas quando é algo gritante, como um caso desse, você consegue. E aí o cara veio, sentou na mesa para negociar. Lógico. E aí ele pagou. O que é negociar nesse momento? Nesse momento, pagar o que deve, ele pagar o que ele deve. E tinha dinheiro para pagar? Tinha. Então, mas muitos acreditam. O que eu percebo é que eles acham assim, é só segurar alguns anos e vem eu pago nada. Né? Só que hoje em dia não é mais assim que funciona. Porque os créditos mudam de mão. Sim. Então, hoje, você está nessa carteira, esse crédito é cedido para outra, e que aquele que é integral e é cedido para o outro. Sim. Então, não tem mais essa segurança de que daqui a algum tempo... Vai ter sempre alguém correndo atrás de você, né? Do seu dinheiro. Ele pode até negociar, mas assim, vai ter sempre alguém correndo atrás de você. Vai. Porque pode até não ser o banco original, mas esse alguém que comprou aquela dívida. Exato. Tá. E aí a pergunta... Essa pergunta é muito perigosa de fazer, mas eu vou fazer. Vou ver se eu vou responder, então, né? Quem é pior de cobrar? Homem ou mulher? Porque eu não sei se você sabe, né? Mas o primeiro devedor inadimplente do planeta foi uma mulher. Não sei. Foi? Quem foi? Você viu a Eva devolver a costela pro Adão? Não, mas olha, o que eu sei foi... E a maçã? Quem é que comeu a maçã? Os dois. Onde você viu isso? Eu não li disso. Não é pra gente falar muito de religião aqui, mas só pra deixar claro. Mas aí, voltando. Tá. Quem é o pior de cobrar, homem ou mulher? Eu acho que a mulher, ela prima mais pela... Ela é mais medrosa nesse ponto, tá? Ela não tem tanto esse entusiasmo de ser devedora. Ela tem mais um medo frente a todas as consequências de uma dívida, que é um processo. Acho que pensa mais nessa questão familiar, acho que é uma questão hormonal. Então é mais fácil você fazer um acordo. Agora, quando dá para ser fugitiva, ninguém acha. É mesmo? É muito mais fácil achar um homem do que uma mulher. Então você acha que o homem é mais porra louca mesmo, né? Muito. Ele já tá, eu acho que é da natureza, você né? Você acha da natureza mesmo? Eu acredito que sim. Eu acho também. Que eu sim. penso isso. E você já viu assim... Tipo, você já usou a esposa de alguém para conseguir cobrar? Mas isso é claro, né? Direto? Isso aí. Porque quando a água bate na... Isso aí é um dos pontos principais, porque ele não quer. Vai para a mulher que ele paga. É lógico, porque a mulher vai chegar à noite em casa e vai falar, olha o que você fez com o meu nome, você não vai pagar? Olha aqui, vamos entrar na nossa casa. Olha aqui, vamos fazer... Entendeu? Entendi. É um caminho fácil, mais fácil. Entendi, por isso que quando você dá aval, você tem que... A mulher tem que assinar... Não precisa. A esposa. Não precisa? Não precisa. Você, dentro do processo, ele como avalista, em um determinado momento, se o regime de casamento for a comunhão parcial de bens, você prova dentro do processo e tudo que foi adquirido na constância pertence aos dois. Entendi. Então, eu tenho como bloquear os 50% dele. Tá. Né? Lógico que eu não entro no dela. Tá. Mas tudo que for metade dele e que for um bem que ela possui, 50% é dele. Entendi. E aí a gente entra por aí. Por que a mulher tem que assinar? Porque uma vez eu peguei uma dívida na Fimpesa e minha esposa assinou. Por que ela teve que assinar? Então, é só para ela saber, de verdade. Não, mas para ela saber que... Por questão de, acho que encurtar o caminho, né? Entendi. Para não ter que ter todo esse trâmite processual. Tá. Eu acredito que seja por isso. Entendi. Então, é isso. Homem... então não faça a dívida que vão atrás da sua mulher. Bom saber. Bom saber. E agora é interessante também. Vamos, essa notícia vai cair. A treta mais cabeluda. Tá? O que é a treta mais cabeluda? Veio muita gente aqui já. Aí você fala assim, fala disso falando do réu, né? Alguma coisa que deu errado. Aí ninguém gosta de falar alguma coisa que deu errado. Porque todo mundo é muito competitivo, todo mundo, né, assim... Por que será, né? Mas todo mundo sabe que deu errado para todo mundo, né? E aí, ninguém teve essa coisa certa. Qual foi a ideia? Então, criar uma competição. Tá. Então, eu vou competir com você para quem tem a treta mais cabeluda. Porque eu sei que você é competitivo. Você Olha acha? Aí. E todo mundo que vem aqui é competitivo. Então, a gente vai competir agora para ver quem Acho que a gente está num mercado bem competitivo. Então, e vai. aí, tanto que no final, vai ter o troféu da treta mais cabeluda para quem trouxer a treta mais cabeluda. É mesmo? Tá? É isso. Então, eu começo falando uma treta minha. Tá. Você vai até se surpreender.
E aí você tem que vir com uma mais cabeluda ainda. Ok. Tá? Então eu vou falar da minha treta. Eu trabalhei em Nova York no hedge fund, né? Aí teve uma hora que o gestor lá, gênio, ele falou assim, cara, achei uma puta oportunidade de investimento. A gente vai pegar uma empresa de recuperação de crédito na África. Eu não sei se era Somália, tipo, algum país assim que, tipo, Costa do Marfim, um país assim que eu falo, né? País treta. E a gente vai dar dinheiro para essa empresa recuperar crédito e aí a gente vai ter uma parte do resultado. Né? Tá. Então a gente vai financiar. Eles vão comprar carteiras de crédito, né? São dois caras que eram inclusive de uma universidade Ivy League, né? Então caras que estudaram nos Estados Unidos. E aí a gente vai dar dinheiro para eles nesse país africano e eles vão comprar carteira e recuperar. O que você acha que aconteceu? O que eu acho? Não sei, me conta. A recuperação foi animal. Foi assim um negócio, assim, o preço que eles compraram as carteiras e a recuperação deu um retorno de 2, 3 vezes. Foi um negócio impressionante. Que maravilhoso. O problema é que eles não devolveram o dinheiro para o fundo. A gente levou calote da empresa de recuperação de crédito. Não. E foram alguns milhões de dólares. Jura? Juro. E foi tudo. E eu me lembro assim, foi até um officer lá conversar com os caras para tentar resolver. E todo mundo sabia, menos ele, que ele tinha seguro de vida e seguro anti-sequestro pago pelo próprio fundo. De tão treta que era essa situação. Porque qualquer hora ele poderia... Não, o cara... De novo, não lembro qual era, mas está na Somália, sequestraram aqui, você veio me pegar? Não, você vai ficar aí, prazer te conhecer. Nos vemos, né? Aí você entendeu aquela parte dos Emirados Árabes, que eu não vou, né? Exato. Então, essa é a minha treta cabeluda de hoje. Aí eu quero ver se você tem uma melhor. E aí eu julgo, tá? Tá. Eu que falo qual Aí não vale. Não, eu sou um cara fera. Tá bom. Olha, eu tenho um caso que esse aqui eu falei, eu não sei se eu tiro o chapéu, se eu aplaudo, ou se eu falo... Se ele usasse toda essa inteligência para o bem, seria fantástico. Ele fez um golpe de mestre. Ele entrou numa empresa, vou ser mais específica, um posto de gasolina, que estava à venda, e falou, eu quero comprar seu posto. Só que vamos fazer o seguinte, fez toda a documentação, tudo direitinho, para o dono do posto passar todos os documentos para ele analisar. Então, balancete... Tudo. Todos os documentos. Um M&A mesmo. Exatamente, perfeito. Falou, eu vou depositar na sua conta, como a primeira intenção, 5 milhões de reais. Na hora que, se eu desistir do negócio, eu pago uma multa de 10%. 500 mil. Deixo os 500 mil e tiro os 4 milhões e 500, ok? Ok, tá certo. Até aí, e até aí, tudo bem. Com advogados, tudo redondo, entregou a documentação. No paralelo, este futuro comprador abriu uma conta num banco. Não abriu na conta, não. Mandou depositar na conta do posto, fez um empréstimo, baseado em toda essa documentação. Ele entrou. Ele pegou o empréstimo em nome do posto. Do posto. O comprador. Exatamente. Tipo, vou comprar o seu posto, me dá todos os documentos. Chegou numa instituição e fez um empréstimo mostrando toda aquela documentação. Tá aqui, ó, me empresta, eu tenho para você eu tenho o respaldo para os 5 milhões, né? Tá aqui toda a documentação, o balanço, tá tudo correto, tá? Agora, por favor, os 5 milhões. Assinou 5 milhões na conta do posto. Sim. Tá? Esse é o depósito que ele tinha prometido. Como todo empréstimo, você vai pagar a primeira parcela quando? 30 dias. 30 dias depois. O que aconteceu? Ele desistiu? No dia seguinte, ele virou para o dono. Uma semana depois, ele virou para o dono do posto e falou, eu desisti do negócio. Eu tive um problema familiar, eu infelizmente não vou poder continuar com essa compra. Então, você me devolve os 4 milhões e meio? Aí o dono do posto simplesmente transferiu o dinheiro e ele fugiu no mundo, entendeu? E o dono do posto ainda depois de um mês começou a ser cobrado. Aqui.
Aí que ele descobriu que ele tinha uma dívida de 5 milhões. Tem uns caras que são muito criativos e ninjas, né? Gente, foi gênio. Mas, por exemplo, nesse caso do dono do posto, ele não consegue chegar no banco e falar, dá uma de negacionista? Não, acontece que o banco, a documentação está toda lá. Nossa. E a segurança é toda dele, né? Ele é responsável. Sim. Então, essa é a briga. E outra, o banco é o terceiro de boa fé ali na situação toda. Ele que deu documentação. Quem não teve o zelo foi ele. Cacete, cara. Né? Agora, isso é uma briga, claro, o negócio se estende. Não, esse tipo... Mas é o tipo... Como agora, tá tendo um golpe, viu? Ótimo falar disso. Fala aí, vamos lá. Pegam a foto, pegaram a foto do meu sócio, que é meu irmão, montaram igualzinho, o telefone dele, a foto dele, mandou para clientes nossos, clientes, pessoas físicas. No que, WhatsApp? WhatsApp, dizendo, fulano, chamando pelo nome, tivemos novidade no seu processo, tá? E manda o processo. O número do processo dele, manda o processo inteiro pelo WhatsApp. E depois fala, precisa pagar esta guia. Sério. Quero todo esse trabalho para pagar uma guia? Mas tem guias e guias, né? Tem guias que depende. Se for de um recurso, as guias são bem altas. Mas como conseguem as informações? Pois é. Então, isso é muito cuidado, porque hoje em dia você tem até que averiguar se você está falando mesmo com o seu advogado. Quem é teu advogado? Qual é a causa? Mas é público, né? De domínio público. Sim. Então, se você entra no Eu consigo saber todos os processos que você está tocando, por exemplo? Você como advogado? Não entrar em todos se tiver alguma peça sigilosa. Tá. Mas você consegue saber. Caramba. Então, cara, o brasileiro é muito criativo, né? Pois é. É impressionante. Mas por que não foi inventar a roda, fazer outra coisa? Não sei, cara, mas assim, impressionante como o brasileiro é bom de fazer. Mas esse deu medo, hein? Não, esse do posto, cara, eu vou ser sincero, eu ia falar que é um empate entre nós dois. Ah, é? Mas assim, eu acho que é pior. Porque o cara acordou um dia descobrindo, não é que ele perdeu o dinheiro do investimento. Não. Ele acordou descobrindo que deve 4,5 milhões devendo para um banco que não, dinheiro que ele não pegou. 5. Não, ele não está devendo 5. Tem juros. Não existe uma dívida, não é nem para mamãe, nem para papai. Que nem eles não deixariam de cobrar juros, né? Então ele deve muito mais que isso. Então, hoje foi o primeiro dia de competição, eu já perdi o primeiro. Você já perdeu, pode esquecer. Já perdi o primeiro, mas beleza, você está em primeiro lugar. A gente vai comparar com os outros que vão vir aí. Mas não é você que vai julgar, hein? Não, eu julgo. Eu julgo. Pelo menos aqui, que é o meu podcast, eu posso julgar. Pelo menos aqui. Agora, muita plaquinha, né? Tá chique, hein? Perguntas randômicas que não levam a absolutamente lugar nenhum. O que é isso aqui? Perguntas da audiência, né? O cara vem, ele faz uma pergunta que você fala assim, qual o sentido disso aqui? Não tem sentido nenhum, não vai levar a lugar nenhum. Tá. Mas eu acho legal. Então vou colocar aqui para você, tá? Então essa veio realmente de um cara que segue o podcast. Tá? Não sei como ele sabia que você vinha, mas também não importa. Vamos lá. Qual dessas empresas você estaria mais disposta a cobrar? Tá. Caso inadimplente. Claro. Empresa A. Uma outra empresa de cobrança. Que nem a tua. Então o cara está inadimplente. E tem, né? Pode pegar dinheiro. Porque assim, o que eu entendo que ele perguntou aqui é porque o cara já sabe tudo que você vai fazer. Então vai ser um jogo duro. Empresa B. Uma empresa de segurança. Por que a empresa de segurança? Porque, teoricamente, o dono de uma empresa de segurança tem um exército particular. Entendi. Né? Então, se o cara tem 500 seguranças, ele tem um pequeno exército. Tanto que tem muito banco que não empresta para o hospital, não empresta para a mídia e não presta para segurança. Empresa C, eu tenho que falar, porque não foi o cara que colocou. Uma empresa ligada ao PCC. Qual que perguntas. Eu não cobraria? Não, qual você tem maior inclinação de cobrar dessas três? Então, empresa A, empresa de cobrança, empresa B, de segurança, e empresa C, uma empresa que o dono é uma empresa, aquelas empresas, né, tipo, que são só a casca, eu entendi. Né, do PCC. Eu posso te garantir que eu já cobro várias empresas de cobrança, que inclusive é até uma curiosidade, né? Se ele sabe que ele não tem onde se esconder,
Ou ele é muito ruim, que ele acha que dá para esconder, que ele não acha ninguém, né? Mas se ele souber todos os trâmites, ele sabe que ele não vai conseguir fugir por muito tempo. Eu até falo assim, como que ele está tratando a dívida do outro e não vem tratar dele? É verdade. Para mim, mas eu tenho umas 4. Ah, você tem empresa de cobrança? Então você teria... Devedoras, sim. Você tem alguma empresa de segurança? Também tem. Não. Também tem. Muita coragem. Também. Coragem do quê? Não sou eu. Eu não vou lá na casa dele com uma metralhadora e falar, me paga. Não, mas ele pode ir na sua. Fazer o quê? Não sou eu. Eu sou só um instrumento. Eu tô ali para ajudar. Você quer resolver teu problema? Entendi. Eu tô aqui. Tá. Agora, quem tá te causando problema não sou eu. Tá. Entendi. É o juiz. Eu só conto historinha pro juiz. Tá, então, uma PCC, vamos... Essa eu não vou nem responder. Então... Hashtag blindagem patrimonial, fica a dica. Seja sócio. Olha aí, ó o desserviço. Apaga isso que vai vir um monte, todos os devedores vão vir, vão falar. Ninguém vai fazer um negócio. Gente, tipo, não, mesmo porque a hora que... Não tem isso. Não mesmo. E eu não falei que eu não cobro, tá? Você viu eu falar que eu não cobro? Não falei nada, só fica no ar. Não, mas eu acho melhor você não cobrar. Eu faço o seguinte, quer ter você de volta o que eu estou pensando? Eu pago a dívida da empresa de segurança, né? E falo, agora você faz a minha segurança frente a outra empresa. O que você acha? E pego aquela credora de cobrança e falo, agora você vai cobrar eles. É uma solução aí. Eu libero sua dívida, cobra eles. E dessas empresas, assim, quanto mais ou menos você consegue recuperar? Assim, eu imagino que você deve ter muita empresa que você liga, o cara não responde, todos aqueles personagens, né? Sim. Então, assim, última pergunta aqui, quanto você consegue recuperar, assim, de cada 100, não tô, 100 empresas, eu estou falando de 100 unidades monetárias, 100 empresas, né? Que ficam inadimplentes, quanto você consegue Então, recuperar? tudo é uma questão do tempo. Tá. Né? Para mim, o que importa é esse lapso temporal. Você fala assim, em 1 ano, quantas você consegue? Ou em 10 anos. Aí você fala, você não vai tocar 10 anos, eu consigo. Você tem várias vintages, né? Deixa eu cuidar que tá dando porrada. Sim, porque quando já está no processo, fala assim, tem as prescrições e tal, mas tudo é uma questão de estratégia. Tá. Né? São coisas que você consegue converter. Vai depender, eu não entendi. Você quer saber quanto tempo eu... Não, quanto tempo, assim, vamos supor, tem 100 empresas, né? Tá. E aí você tem empresa que pode estar inadimplente com um fornecedor, né? Que são as indústrias, né? Que tem uma base de crescimento. E você tem um cara lá que tomou uma dívida com a fintech e não pagou. Entendi. Você acha que tem uns 15, 20% que vão sentar para negociar? Bem mais. Mais que isso? Bem mais. Assim, de cara, a hora que já vem para o escritório, 10%. Nesse primeiro momento, você consegue fazer 10% de acordo dentro da carteira que chega. Tá? Porque é o primeiro impacto, você já está com... Isso sem fazer nenhum tipo daqueles, né? Aquele saquinho de maldades que você gosta de utilizar, sem maldade, né? Só no papo, na conversinha. Não, eu não faço maldade, eu sou um espírito evoluído. Entendi. Tá? Não, sem nada, eu simplesmente... entrando em contato. Porque daí ele já sentiu que já passou um pouco da etapa. Você já está num escritório. O próximo passo é um ajuizamento. Entendi. Né? Você já está num escritório de advocacia. Tá. Então, já mudou um pouco a figura. Não é mais só dentro do banco, aquela cobrança interna, ou seja lá o que for dentro da empresa. Já tomou um outro caráter. Tá. Nesse momento, 10%. Depois do ajuizamento, também 10%. Esse ajuizou, você mas faz 10%. O cara recebeu uma cartinha lá. Uma intimação. A citação, né? Que é o primeiro ato. Ou você mesmo... Porque durante todo o processo a gente fica contactando para acordo. Entendi. Eu não paro no momento que eu ajuizei. Então 20% é mais ou menos a estatística garantida. Sim. E aí o resto é depois que você já começa a usar... Não, aí eu tô falando assim, logo de cara, né? Nos primeiros meses. Tá. Aí depois na base do tridente. Na base do tridente, rapidinho, você faz uns 40%. Então, porra. E vai, é que assim, é tudo cíclico. Ele paga, ele para de novo, aí você corre atrás de novo. É o gato e o rato o tempo todo. Com exceção dos que pagam à vista, que esses são ótimos, né? Exceção de um bloqueio à vista, que é raro, mas que ocorre.
com essas poucas exceções, o resto é essa corrida que leva um bom tempo. Perfeito. Não é fácil, mas a gente consegue. Mas sucesso, né? Obrigada. Mônica, então eu queria te agradecer muito por ter participado. Você quer falar alguma coisa do teu escritório? Não, tranquilo. Você já falou bastante. Agora eu tenho que me esconder. Então, gente, a Mônica, de novo, né? Vocês puderam ver a águia que ela é e o escritório dela. Então, se vocês quiserem conversar um pouco mais sobre o serviço da Mônica, né? Do escritório dela, entre em contato aqui com a gente no Alavancados. A gente vai deixar o e-mail que a gente coloca em contato com ela. Eu garanto que vai receber. Não sei o tempo. Eu sei. Mas eu garanto que vai entrar. Tá bom. E eu quero agradecer, Dan, pela oportunidade e parabéns pelo seu projeto. E Mônica, não pegue a empresa do PCC, que a gente quer ter vocês de volta aqui. Eu vou daqui pegar. A alguns meses. Você me deu uma ótima ideia. Eu vou pegar o de segurança e a de cobrança e vou cobrar o PCC. Perfeito. Então é isso, Mônica. Obrigadão. Obrigada. Até a próxima, gente. Até. Tchau.